Hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos, todos os que nos acompanham pelos meios sociais, virtuais, esta é a noite mais clara, mais iluminada de toda a história da humanidade. Sempre quando celebramos o Natal do Senhor, temos que ter isso no coração. O Senhor é tão amoroso, é tão bondoso e generoso, solidário para conosco, que faz com que a nossa noite, a noite da nossa vida, a noite do nosso pecado, a escuridão que muitas vezes está no nosso coração, cesse e se torne a nossa vida clara como a luz do dia, como se hoje, nesse instante, o sol nascesse com a aurora. Esta é a noite santa, como nós costumamos cantar, a noite feliz, porque não há escuridão em nossos corações, em nossa vida, porque nós acolhemos o menino Deus. Hoje nasceu para nós o Salvador. A aurora foi antecipada, o dia foi antecipado. Para nós não há escuridão. E como nós ouvimos na liturgia de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura já nos diz isso, que a escuridão não é mais escuridão, porque o Senhor irá nascer. Um menino será nos dado, para que esta luz do menino, na fragilidade do presépio, ilumine toda a humanidade, ilumine todo o mundo, a partir de uma singela gruta de Belém, a partir de um lugar muito pobre, muito simples, que se torna para nós o lugar mais importante, aonde nós encontramos o maior presente de Natal, o menino Deus que nos é dado, o Filho de Deus que é nos dado para nos salvar, para se entregar por nós, a fim de encontrarmos nele a salvação. Como ouvimos na primeira leitura, esse menino veio trazer alegria, veio trazer a paz. É o conselheiro admirável, é o príncipe da paz, é o pai dos tempos futuros. Esse menino veio trazer a marca da realeza, a marca da realeza que nós encontramos também no presépio. Um menino rei que nasceu não em palácios, não na melhor casa da região, mas nasceu fora de casa, fora de todas as regalias. Nasceu mais simples do que todos nós quando nascemos. Por isso é o rei que vem ensinar o que é de fato ser rei. A realeza do serviço, da entrega, da doação, da salvação. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, com esse exemplo do menino Jesus que nasce no presépio, nós deveríamos nos envergonhar de tantas e tantas vezes que queremos ser melhores que os outros, que queremos nos sobrepor aos outros, que muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto, o nosso egoísmo, a nossa prepotência quer falar mais alto. Quando nós olhamos para o menino Jesus, nascido numa gruta fria, pobre, no presépio, deveria ser para nós um tapa na cara, para aprendermos ali no presépio o que é ser cristão. Ser cristão é não
querermos ser melhores que os outros, mas é serviço, é ser rei no serviço, é nascer na pobreza, é viver na pobreza, no essencial. Pobreza é isso, é viver do essencial, é buscar o essencial. Quantas e quantas vezes nós criamos em nós uma camada de orgulho, desse egoísmo que vai nos fechando e que não permite com que esta luz desta noite santa de Natal nos preencha e faça morada em nosso coração. O Senhor Jesus consolidou o seu reinado no presépio, dando a salvação a nós quando assumiu a nossa carne humana. O seu trono, o seu primeiro trono como rei, foi a manjedoura, aonde ele recebeu as vestes de um rei, que já era sinal, já era prefiguração da sua crucifixão, pois ali Jesus recebe as faixas simples para cobri-lo em meio a palhas. Ali Jesus encontra o seu primeiro trono, já como sinal da cruz, aonde seria o seu trono por excelência. Mas primeiro na manjedoura, onde ele já começou a nos salvar, assumindo a nossa carne, a nossa natureza humana. Olhando para o menino Jesus no presépio, nós vemos a grande graça que é o nascimento do menino Deus em nossas vidas, em nossa história. Como ouvimos na segunda leitura, a graça do nascimento de Jesus nos ajuda a abandonar as nossas paixões, as nossas impiedades, as nossas ostentações, a luxúria, o pecado, e a abraçar uma vida simples, com equilíbrio, justiça e piedade. Foi isso que São Paulo enfatizou para Tito viver bem como cristão e para nós hoje. Viver com equilíbrio, com justiça e piedade. Quando olhamos o menino Deus no presépio, nós somos chamados a viver no equilíbrio. E equilíbrio é virtude. Quando saímos do equilíbrio, quando exageramos nas coisas, começam os vícios em nossa vida. O equilíbrio nos ajuda a viver a virtude, nos ajuda a viver a santidade. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor do presépio nos faz uma grande motivação de vida, de vivermos simples. Não precisamos de muitas coisas para sermos felizes, para sermos bons. É só nós olharmos no nosso dia a dia, quando nasce uma criança. É algo tão simples, mas também algo tão sublime, tão grandioso. A casa se transforma, a alegria enche a casa onde nasce uma criança. É por isso que Jesus, o menino Deus, ele quis nascer como nós. Ele poderia ter vindo de outra forma, poderia. Deus vem como Ele quer. Mas Ele quis vir como uma criança, para mostrar que a alegria está na simplicidade, nas pequenas coisas do dia a dia, naquilo que muitas vezes nós nem percebemos, nem nos damos conta que acontece em nossa vida. Deus ali se manifesta nas coisas simples, porque Deus quer ser simples. O grande objetivo do Natal é mostrar que Deus é muito acessível a nós, é muito próximo de nós. E se Deus viesse de uma forma mais difícil, ou, por exemplo, se Deus nascesse num palácio, num trono, num berço de ouro,
Deus não seria tão acessível a nós. Mas Deus, ele veio de uma forma muito simples, quase insignificante, sem nos darmos conta. Se nós não tivéssemos os relatos bíblicos, os testemunhos bíblicos, talvez isso passaria pela história da nossa humanidade despercebido, como realmente foi para aqueles que não tinham fé, para aqueles que tinham o coração fechado. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, no menino do presépio nós encontramos, e no relato bíblico de hoje, do Evangelho, nós encontramos duas histórias paralelas. A história da humanidade, a história dos poderosos, como nós vemos no início do Evangelho de hoje, que foi nos falado de César Augusto, de Quirino, de Herodes, homens grandiosos, poderosos para o mundo, para a sociedade da época, e que eram considerados os maiores, os mais importantes. Mas, em contrapartida, nós vemos uma outra história acontecendo de alguém mais poderoso do que todos esses imperadores e reis. Nós vemos a história de uma criança que nasce na gruta de Belém e que faz acontecer a grande novidade da história, a grande novidade da salvação da humanidade, que os poderosos não tiveram a capacidade de trazer. Os imperadores romanos eram chamados de salvadores, de messias, de poderosos, aqueles que podiam tudo, até mesmo de filhos de Deus. Mas eles não trouxeram a novidade que esta criança trouxe para o mundo, para a nossa humanidade. Ali nós descobrimos que a salvação se encontra nas coisas simples. Não precisamos ostentar, exagerar nas coisas. Temos que viver do essencial, das coisas simples. Quando temos muitas coisas, quando queremos acumular as coisas, isso acaba nos atrapalhando. Isso vai, muitas vezes, impedindo com que nós tenhamos esse encontro com o menino Deus que quer vir até nós de uma forma simples. E nós, muitas vezes, dificultamos esse encontro com Deus, que vem sempre de uma forma simples. Eis a novidade, meus irmãos, minhas irmãs, a novidade do presépio, a novidade da salvação. O Senhor veio para trazer este presente de Natal. Podemos até dizer, o aniversariante, nós na verdade não celebramos o aniversário do Natal, no Natal do Senhor, mas celebramos a encarnação de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas podemos dizer, como nós costumeiramente dizemos, o aniversário é do menino Deus, mas o presente é nosso. A salvação nos é dada por meio dele. Celebremos esta festa, meus irmãos. Não deixemos com que o mundo consumista, materialista, nos tire o verdadeiro sentido do Natal, nos tire o presépio de nossas casas, o menino Jesus na manjedoura em nossas casas. Resgatemos os sinais do Natal em nossas vidas, principalmente em nosso coração. E assim nós descobriremos que o grande presente vem dali. Não vem de um senhor por aí barbudo, mas vem daqui. Ali, Deus é simples, Deus é pequeno, Deus é acessível. Ele assumiu a natureza humana, assumiu a nossa carne
para nos dignificar, para nos dar a graça de participarmos da vida divina. Nós não somos divinos, não somos deuses, mas em Jesus nós temos a graça da vida divina, da participação na vida divina. Olha só, não existe presente maior do que esse, meus irmãos, minhas irmãs. Não existe. Não ousemos querer outros presentes no Natal, a não ser a salvação vinda deste menino. Como nós ouvimos no Salmo, hoje nasceu para nós o Salvador. Jesus nasceu para nós. Senão ele não nasceria. Ele nasceu porque nós precisamos dele. Porque nós precisávamos que ele assumisse a nossa natureza, que ele nos elevasse, que ele nos salvasse. Nós estávamos no pecado, nós estávamos nesta escuridão, como ouvimos do profeta Isaías. E Jesus veio com a sua luz, com o seu Natal, nos dar esta graça. Nasceu para nós o Salvador, o Cristo, o Senhor. É graça, é dom de Deus. E no menino do presépio, meus irmãos, nós encontramos a Eucaristia, porque Jesus nasceu em Belém, que significa casa do pão. Jesus nasceu numa manjedoura, e como dirá Bento XVI, a manjedoura onde se alimentavam os animais já era prefiguração, um sinal de que Jesus, essa criança, alimentaria tantos e tantos necessitados por meio da Eucaristia. No presépio, as primeiras testemunhas foram os pastores que na época eram considerados impuros porque trabalhavam com animais, eram considerados malditos pela sociedade. Eles não poderiam nem ser testemunhas nos tribunais de justiça. E os anjos, o próprio Deus, dá a graça com que estes homens desprezados se tornassem as primeiras testemunhas do nascimento do Salvador. Já é um sinal, uma prefiguração de que Jesus viria para todos, para os mais pobres, para aqueles que ninguém queria perto deles. Jesus veio para os pequeninos. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, este hoje que nós ouvimos na liturgia, não é o hoje de alguns séculos passados, mas é o hoje também agora, o hoje da nossa vida, da nossa existência. O tempo da graça, o tempo kairós, que nós celebramos em cada liturgia, em cada celebração eucarística, nos faz ter a certeza de que o Senhor hoje também quer nascer em nossa casa, em nossa vida, fazer morada em nosso coração. Mas Ele espera com que nós não sejamos como aquela gruta fria, insensível, mas que nós sejamos aqui dentro uma gruta que aquece, que acolhe. E ao acolher o menino Deus se torna mais quente, mais calorosa, por causa desta luz que vem até nós, nos iluminar e nos aquecer, tirando toda a escuridão do coração. Tenhamos a certeza, meus irmãos, minhas irmãs, o menino Deus quer nascer nos nossos lares, quer nascer nos nossos corações, e de uma forma muito, muito, muito simples. Cabe a nós tirarmos os empecilhos, os obstáculos, tantas e tantas coisas que acabam impedindo com que Jesus venha de forma simples na nossa vida.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.